a jangada vai sair pro mar pra trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, peixe bom eu vou trazer, hei de trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Eu adoro o Dorival Caymmi. Pra mim essa devia ser a trilha sonora oficial desse livro que a gente vai falar hoje. Tudo bem, aí você vai dizer que não tem nada a ver porque O Velho e o Mar é um livro do Ernest Hemingway, que é um americano que viveu na Europa, se mudou para Paris. Depois da guerra ele resolveu morar em Cuba, onde ele gostava de tomar mojitos. E aí ele escreveu O Velho e o Mar, que deu para ele vários prêmios importantes, como o Pulitzer Prize ou então o Nobel Prize. Resumindo, que ele não tem nada a ver com a Bahia. Mas para só um minutinho para escutar essa música, você vai ver que ela fala do mesmo assunto que o livro de hoje. E não é uma história sobre um pescador, uma história banal, é uma história sobre um tipo de ser humano que já não existe mais, um tipo de ser humano ancestral que entende o seu lugar na natureza. Porque se fosse uma história sobre uma pescaria normal, uma pescaria como ela é feita de verdade, eu separei umas imagens que mostram como é feito. Hoje em dia, pescaria de verdade não são imagens nada bonitas. E eu sei que você não pensa nisso quando tá comendo seu sushi, o seu sashimi. Eu também não penso no gado que tá lá no pasto engordando. Também não penso nas galinhas, nos frangos que ficam lá apinhados naquelas granjas horrorosas. A gente não pensa nessas coisas quando tá consumindo esses animais, mas a verdade é que hoje em dia a relação entre nós, seres humanos, e os outros animais, principalmente os animais que nos servem de alimento, é no mínimo brutal e injusta, não é verdade? Mas nem sempre foi assim. E eu não quero cair aqui no discurso dos vegetarianos, não quero levar o vídeo por esse lado, porque é uma discussão grande que, enfim, não quero entrar nessa história. Eu só quero lembrar que já existiu um tempo em que a relação entre os seres humanos e o resto da natureza era muito mais de igual para igual. Havia um sentimento, no mínimo, de maior respeito. E tanto o Dorival Caymmi lá na Bahia, quanto o Ernest Hemingway em Cuba, e aí a gente tá falando da Cuba anterior à Revolução, tá? A gente tá falando dos anos 40, dos anos 50, quando Cuba ainda era capitalista. Os dois se sentiram muito inspirados como artistas quando eles viram remanescentes, sobreviventes de um tipo de ser humano que ainda respeitava a natureza, que ainda sabia o seu lugar dentro da natureza. Eram os pescadores. E vale lembrar que esse dilema do homem versus a natureza é muito antigo e sempre inspirou muitos livros na história da literatura. Alguns deles, por exemplo, muito antigos, como Robinson Crusoe, e mais recentemente uma série de livros que deu origem à lenda do Tarzan. Só que esses livros mostravam o homem sempre como muito superior. A astúcia, a inteligência, a bravura do ser humano sempre faziam com que ele se desse muito bem e dominasse a natureza. Mas também havia livros, por exemplo, Moby Dick, que fala da história de um capitão que fica loucamente perseguindo uma baleia assassina, e em que essa disputa entre homem e natureza, esse cabo de guerra, é muito mais disputado. Mas eu acho que poucos livros colocaram o ser humano numa posição tão pequena e ao mesmo tempo tão nobre quanto O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, e é por isso que ele impressiona tanto. O protagonista é um pescador chamado Santiago. Ele é um homem simples, rude, sem educação, muito pobre, viúvo também. Ele não tem ninguém no mundo, exceto por um garoto lá da Vila dos Pescadores que gosta dele, mas tirando esse garoto ele não tem mais ninguém no mundo. E ele é um personagem encantador, ele é muito sábio, ele é mais sábio do que todos nós, apesar de ser tão simples, de não possuir quase nada. Ele tem uma consciência da própria insignificância em comparação ao resto da natureza, da imensidão da natureza. O Santiago, ele nunca se deixa levar pela ilusão de que por ser um ser humano, por ser um homem, ele é superior, ele tem mais direitos, ele é mais inteligente do que os demais animais da natureza, e isso seja talvez porque ele passou a vida inteira sozinho,
pescando no mar com seu barquinho, e se a gente também vivesse nessa imensidão do mar, a gente também compreendesse o tamanho da nossa insignificância. Mas o mais bonito, e é aí que tá a humanidade do personagem, ele não é um homem passivo, uma pessoa que se conforma com tudo, ele é um ser humano e como todo ser humano ele também tem ambições. Ele quer provar o seu valor exatamente como eu, como você, como todo mundo. E a ambição do Santiago é pescar um peixe enorme e pescar por conta própria, sem ajuda, mesmo ele sendo um homem velho. Ele não quer pescar esse peixe para comer, ele não quer pescar esse peixe para vender e ganhar dinheiro, ele quer ter o prazer, a satisfação e orgulho de saber que foi capaz de pescar um animal que é muito mais espetacular do que ele próprio. Você entendeu a diferença? Não é que o Santiago se considera superior a esses peixes enormes que ele tem vontade de pescar. Ele acha que ele precisa merecer esse direito de matar esses animais tão espetaculares. Ele tem que ser digno, ele tem que lutar com bravura e com lealdade. Até que finalmente, depois de muitos dias, mais de 80 dias de má sorte, sem conseguir pescar nada demais, finalmente um peixe de mais de 5 metros morde o anzol da linha do Santiago. Só que é um peixe de mais de 5 metros, maior do que o próprio barco onde ele está. Vai ser uma verdadeira batalha para conseguir pegar aquele peixe. E o Santiago, ele me lembra um pouco aquelas histórias daqueles samurais, porque ele não quer uma vitória desleal, uma coisa que ele não mereça, ele quer uma luta justa, ele não usa armas desleais. A única coisa que ele tem, na verdade, são linhas, um anzol, as próprias mãos, as próprias forças, que já não são grande coisa porque ele é muito velho, e a própria paciência. E quem vai vencer essa disputa? Será que eu preciso dizer? Não, você vai ter que ler sozinho. Olha só, o livro é curtinho, baratinho. Você vai ter que ler e descobrir, mas eu digo uma coisa, você não vai acreditar no desfecho dessa história. E como eu falei, O Velho Mar foi um livro revolucionário. Rendeu o Prêmio Nobel de Literatura para o Ernest Hemingway. Foi esse livro mesmo, ele já tinha escrito muitos outros, mas foi esse livro aqui que foi mencionado no momento em que ele ganhou o Nobel como sendo a diferença entre ganhar o prêmio e não ganhar o prêmio. É considerado um dos livros mais importantes do século XX. Hoje em dia o Hemingway é considerado um dos maiores escritores do século XX, graças a esse livrinho aqui. E desde que eu li esse livro pela primeira vez, eu já tinha lido antes, isso é uma leitura que você faz rapidinho, eu tive sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste pelo Santiago. Eu peguei um carinho enorme por ele, essa que é a verdade. Também pelo garoto que ajuda ele. E também pelo peixe, a gente fica apegado ao peixe também. Mas acima de tudo, eu acho que o sentimento que predominou foi um sentimento assim de melancolia. Porque olha só a vista que eu tenho da janela da minha casa todos os dias. Eu filmei de dia para vocês enxergarem melhor. Essa é a vista, é nesse mar que eu estou cercada, esse mar de prédios para todos os lados, essa é a minha realidade. Eu nasci e fui criada na cidade, eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo também são assim, então vocês vão me entender. A gente cresceu rodeado de todos os confortos, sem ter que ter contato com a natureza quase nunca. Eu nunca precisei olhar para a cara dos bichos que eu já comi. Quantas vezes eu vi uma vaca, uma galinha na minha vida? Pouquíssimas vezes. E eu convivo mais com carros e com motos do que com seres vivos de verdade. É triste, para pra pensar nisso, mas é verdade. E tudo isso pode dar uma ilusão para nós que somos da cidade de que a gente vive fora da natureza, de que nós vivemos numa posição imaginária em que nós somos superiores, nós não precisamos lidar com os problemas da natureza. Nós somos bons demais para isso, já resolvemos todos os problemas da natureza. E pensar que tudo antes era natureza, ela estava por todos os lados. Olha só de novo a imagem da minha janela. Tudo que vocês estão vendo, tudo, antes era Mata Atlântica, era floresta. E dessa floresta não sobrou nada, nada mesmo. São Paulo ainda por cima era cheia de rios e riachos, cheios de peixes. O que sobrou? Sobrou um rio Tietê. Eu desafio alguém a fazer como Santiago, tentar pegar um peixe daqueles no rio Tietê. Talvez seja a hora de alguém tentar. Então, enquanto eu fico aqui tentando curar essa melancolia, ouvindo as músicas do Dorival Caymmi, que é só o que me resta, agradeço você por ter assistido esse vídeo. Pelo menos eu tenho uma boa notícia. No domingo vai ter um vídeo extra, um vídeo especial que eu tô preparando. Então, domingo a gente se vê de novo. Obrigada por ter visto o vídeo. Se você gostou do livro, eu deixei o link aqui embaixo na livraria Amazon, que tem parceria com o canal. Toda vez que você comprar lá, você ajuda o Ler Antes de Morrer. E não se esquece de curtir se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal para receber os novos vídeos e de compartilhar com seus amigos. A gente se vê domingo, hein? Até lá!